virtual, cibernético, digital. Oi, prazer, essa é a nossa realidade e que de nova não tem nada. Você está no canal Reclame Já, o canal do consumidor. Meu nome é Mariane Schmidt, a apresentadora, e ao meu lado, apresentadoras também. Sou a Kelly Luísa. Olá, pessoal, eu sou Ludmila Carmo. E a partir de agora, você vai ficar com informações e dicas preciosas de direito do consumidor. Por aqui, vamos falar sobre golpes virtuais, como garantir a privacidade e proteger os seus dados pessoais. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado Dr. Jean Moura. Seja muito bem-vindo, Dr. Jean, ao nosso canal Reclame Já, o canal do consumidor. Obrigado, agradeço o convite, sobretudo esse canal que vem trazer um tema de extrema relevância. E o nosso objetivo com esse podcast é esclarecer dúvidas aos consumidores sobre direitos na internet, proteção de dados e prevenção contra golpes virtuais. Vem com a gente e seja um consumidor soberano. Para isso, inscreva-se no canal, curte, compartilhe o canal Reclame Já, o canal do consumidor. Antes de conhecer e falar com o nosso convidado, eu gostaria de trazer uma breve introdução sobre este assunto. Vamos lá? Progresso, avanço tecnológico, intensidade das relações virtuais, imediatismo, tudo isso misturado no liquidificador colaborou com a grande expansão na quantidade e modalidades de golpes. Essa transformação tecnológica da economia cristaliza um processo que reflete uma tendência mundial que se consolidou de maneira definitiva no Brasil após o arrefecimento da pandemia. Pois passamos a digitalizar muito, mas muito mesmo, mais aspecto de nossas vidas. É por isso, e não só sensação, mas dados comprovados pela edição 2024 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que a fisionomia do crime contra o patrimônio no Brasil mudou e a quantidade de roubos cara a cara diminuiu e os golpes virtuais e os estelionatos aumentaram e são cada vez mais comuns. Sem mais delongas, pois hoje a palavra é com esse especialista da área, o Dr. Jean, que é advogado, especialista em direito civil e processo civil, direito penal e processo penal, direito cibernético, vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da OAB Goiás, triênio 2022-2024, e professor da Escola Superior da Advocacia, a ESA. Dr. Jean, queremos beber na fonte do seu conhecimento. Mas antes, eu e minhas companheiras de bancada e os internautas, claro, queremos saber como essa área, direito cibernético, direito digital e penal, apareceu na sua carreira. Vou até brincar um pouquinho. Será, doutor Jean? Assim como milhões de brasileiros, o senhor foi vítima também de um golpe? Está com a palavra, doutor Jean, o nosso convidado desse podcast do canal Reclame Já, o canal do consumidor. E hoje estamos falando sobre golpes virtuais. Aprenda a proteger a privacidade e proteger os seus dados pessoais. Está com a palavra, doutor. Obrigado. Bom, para responder a pergunta, né, dentro dessa realidade que você trouxe, né, infelizmente nós estamos vivenciando isso, é golpe atrás de golpe. E para dizer como que eu cheguei nesse tema, como eu cheguei nessa especialidade que envolve direito digital, direito penal, responsabilidade civil na internet, não tem como não trazer um pouquinho, né? Vou beber um pouquinho do meu histórico no processo eletrônico. Eu surjo nessa área, né? Eu gosto de dizer que eu fui escolhido pela área, primeiro pelo processo eletrônico, onde eu me especializei nesse primeiro momento do contato entre direito e tecnologia. E a partir disso eu fui evoluindo, me interessando sobre responsabilidade civil e não podia ficar inerte diante dessa situação que nós estamos vivenciando, né? Todo dia, como você mesmo disse, né? É golpe
está sendo informado nas redes sociais, está sendo informado na televisão, e nós precisamos nos atentar a isso. Foi por isso que a área me escolheu. Muito bem. Bom, e vamos lá, né? Começar aqui do começo, é pleonasmo, mas é isso mesmo. Eu quero perguntar aqui para o doutor fazer, né, algumas perguntas que não só eu, mas como todos os internautas têm dúvidas. Quais são os tipos de golpes virtuais mais comuns atualmente, doutor Jean? Certo. As pessoas imaginam, eu acho que isso vem muito da questão do filme para a vida das pessoas, que os ataques hackers, né, os golpes cibernéticos, esse nome inclusive traz essa ideia, ele é feito ali de uma forma a você ver ali uma pessoa abrindo um laptop, digitando uma programação complexa, mas na verdade não é nada disso. A maioria dos golpes no país hoje é feita em atacado e se utiliza de uma técnica chamada phishing, que é nada mais, nada menos o ato de tentar fisgar o consumidor, aquela vítima vulnerável nessa sociedade da informação. Ele fisga a vítima por meio de phishing, que pode vir por meio de um e-mail, um SMS, um contato de ligação, mas ele vai desenvolver o golpe através de algo que a gente chama de engenharia social. Engenharia social é fazer a pessoa passar um dado ou fazer uma transferência ou qualquer ato que ela não faria se soubesse de fato do que se trata. Dito isso, essa história que é contada para esse consumidor, ela é feita de diversas formas e nós temos diversos golpes hoje no país. O mais conhecido é aquele do Bença-Tia, aquele golpe do WhatsApp, em que a pessoa manda uma mensagem para aquele familiar dizendo se passar por alguém da família e pede uma transferência. Nós temos o golpe do falso advogado, em que se passam pelos advogados. Nós vivenciamos isso de forma muito forte nesse ano. Nós temos o golpe da falsa portabilidade, em que as vítimas são os consumidores, servidores públicos, né, com as instituições financeiras, bancos. Nós temos o golpe do Pix, que já está dentro, em grande parte, né, desse phishing de receber um e-mail, um falso link. Os golpes são os mais variados. Muito bem. E agora, com vocês, meninas. Doutor Jean, primeiramente eu gostaria de agradecer novamente a presença do senhor aqui hoje. Tenho certeza que esse tema é muito relevante para todos os nossos consumidores. E sobre isso que você falou, sobre essas técnicas que são utilizadas hoje, esses golpes que têm acontecido muito ultimamente, como que o consumidor ele pode se proteger dessas técnicas e desses tipos de golpes que vêm ocorrendo? Certo. Analisando que a maioria desses golpes é feita com phishing e engenharia social, onde estaria a prevenção? No phishing, é nada mais que aquele consumidor tomar, em atitude de prevenção, um certo cuidado com as ligações que recebe, com os SMS que vem também receber, os e-mails que chegam na sua caixa de entrada, analisar qual é a fonte daqueles e-mails, né? Garantir de que não se trata de uma fraude ali já de primeira vista. Mas não só isso. Na engenharia social, que é essa história que o criminoso conta, e aí eu quero fazer só um recorte, que embora a maioria não seja sofisticada em nível de tecnologia, alguns golpes são, mas eu faço recorte de prevenção geral para esses golpes de maioria, que são esses de atacado, para dizer que nesses golpes, na engenharia social, o criminoso ele vai abusar da urgência. Ele vai tentar levar a você a agir pela emoção e não pelo racional. Então, se você estiver diante de uma situação de vantagem excessiva, olha aqui que promoção, olha aqui que vantagem que eu vou ter com esse negócio, ou se eu estiver diante de um perigo iminente, se eu não fizer essa transferência agora, eu vou correr o risco de, enfim, sofrer um prejuízo enorme. Então, se você estiver diante dessas situações, você tem que parar e pensar. É a primeira parte para poder evitar esse tipo de golpe. Exatamente. Doutor Jean, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco e parabéns pelo trabalho de levar informação. Eu sempre falo, todos nós aqui somos advogados e nossa função não é só... é social, é levar informações. E sabemos o tanto de golpe, né? Voltado aos golpes virtuais, que não é somente internet, né? Igual o senhor explicou, mas como o consumidor, como o brasileiro
pode identificar se uma mensagem ou um e-mail, um site é falso e se trata de uma tentativa de golpe? No passado era mais simples, né? Hoje a gente tem algumas dificuldades que foram impostas pela tecnologia. Mas, em sua maioria, os golpes podem ser identificados, né? Esse phishing, essa tentativa de fisgar o consumidor vítima, lá no começo do golpe, ele pode ser identificado com cuidado de verificar a fonte daquela informação, né? Então, quem me enviou esse e-mail dizendo que tem uma nova promoção naquela instituição, naquela empresa que eu tenho o costume de ir, né? Será que foi ela mesma a empresa? Deixa eu olhar o cabeçalho do e-mail e verificar. Deixa eu olhar o SMS e conferir com a fonte original para ver se esse link é do banco, né? Deixa eu fazer essa verificação de fonte. Então é a primeira das dicas, né? Sempre se atentar em buscar a fonte e evitar a fraude ao final. Exatamente. Doutor Jean, o doutor falou aqui sobre o imediatismo, né? Nesses momentos de golpe, a gente tem que ficar atento mesmo. Nessas questões, quando já tem uma questão de você ter que responder muito rápido, né? E tem aquela urgência, começa a fazer perguntas curiosas que, né? Por exemplo, uma central de banco não faria, né? A central de banco nunca te liga. Mas tá, o que deve ser feito se alguém for vítima de um golpe virtual? Qual a primeira ação? Já que o golpista usou com ele da imediatidade, como que ele tem que fazer, então, para agir rápido? Novamente, os criminosos estão aí, né, se especializando cada vez mais, infelizmente. Dito isso, hoje uma transferência bancária que vem mediante fraude, ela chega na conta destinatária, que geralmente é a primeira na qual se envia, na maioria dos golpes, e já é transferida para outras 5 contas em cerca de 60 segundos. É muito rápido. No entanto, o que a gente sempre orienta os consumidores? Contestar aquela fraude no banco. Se é que o golpe se trata, né, de uma fraude mediante instituição financeira. Então vai lá e contesta. No caso do Pix, que é em sua maioria utilizado, porque se tratar de uma transferência instantânea, existe um mecanismo próprio, que é o mecanismo especial de devolução, o MED. Então você pode chegar no banco e pedir, né, esse mecanismo para ver se você consegue restituir aquele valor que foi perdido mediante fraude. Então, primeiro dos pontos é ir junto à instituição bancária, se foi mediante banco, para poder tentar a restituição. Concomitantemente, ir e registrar aquela ocorrência junto à Polícia Civil para ter intervenção penal e se resguardar daquele golpe. Importante lembrar aqui também que isso pode ser feito de forma virtual, né? Esse boletim de ocorrência, né, doutor Jean? Exatamente. Esses golpes, eles em sua maioria possibilitam, por não envolver violência ou grave ameaça, a possibilidade de ser feito esse registro mediante o registro virtual. Ótimo. Doutor Jean, existem certos ambientes que aparentemente eles são um pouco, digamos assim, mais seguros. E aqui eu queria chamar a atenção agora para a rede social. O consumidor hoje, ele confia muito no que ele vê dentro de uma rede social. Mas nós sabemos que existem golpes que são praticados também dentro das redes sociais. Como então que esses golpes se propagam dentro das redes sociais e como que o consumidor deve se proteger deles? Como que ele faz para saber ou para desconfiar ali que pode ser algum tipo de golpe? Imagina a influência da TV que nós já temíamos, né, em questão de proteção do consumidor alguns anos atrás, né? Eu vou dizer aqui em questão de décadas atrás. E agora imagine isso de forma exponencial na internet, né? Hoje, uma propaganda bem direcionada consegue chegar à casa de qualquer pessoa, você consegue escolher o público exato, o qual vai cair aquela propaganda, então ele é muito direcionado. Dito isso, aquela vulnerabilidade do consumidor é ainda maior. E a gente tem, infelizmente, diante dessa situação, um problema muito grande. Se o empresário pode usar, o criminoso também pode. E aí que a gente tem um problema dos links patrocinados, utilizados pela criminalidade para propagar golpes. Então tem que tomar muito cuidado. Não é só porque o link é patrocinado que dá essa aparência de legitimidade àquela informação, aquele produto que está sendo vendido, aquele serviço que está sendo ofertado, que eu não posso, né, deixar de analisar aquela questão com acuidade, né? Então tem que tomar cuidado, cidadão consumidor.
Exatamente. Doutor Jean, sabemos que assim como os criminosos estelionatários, porque sabemos que esse tipo de crime são pessoas inteligentes, né? Sim. Que idealizam. E a modalidade vai sempre aperfeiçoando, né? Para acompanhar, entender, não é muito fácil, né? Da população se proteger. São detalhezinhos, né? Igual o senhor falou. Assim como os criminosos estão se unindo para cometer esses crimes, lesar o consumidor, o brasileiro, né? Tem também o trabalho, né, dos juristas e todos através de precedentes, julgados favoráveis. Fala um pouco sobre a legislação hoje compatível, que é quadrante no nosso histórico vivido hoje. Qual é o aplicado hoje? Bom, eu não poderia deixar, diante do contexto da sua pergunta, de dizer que a nossa principal arma hoje é a informação, é a conscientização, é a educação digital. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Exatamente. Então, e aí eu parto para a segunda parte, que é o que fazer diante da situação, mediante a legislação que nós temos, né? Que foi a sua pergunta. Eu vou dividir ela em 2 quadrantes aqui pra gente entender. Eu vou pegar a esfera criminal. Eu, Jean, particularmente, entendo que a esfera criminal já está muito bem resolvida, né? A gente consegue atender os problemas que nós temos hoje com a esfera criminal. Jean, mas então, como é isso? Porque eu não vejo essa aplicabilidade. E aí, se você analisar, nós estamos vendo uma migração na questão da aplicação da lei. Não é uma questão de legislação anterior, é uma questão de aplicação da lei. A nossa polícia, inclusive faço aqui essa ressalva, a Polícia do Estado de Goiás é uma das mais preparadas para atuar na questão dos crimes cibernéticos. O problema é que ela não pode ficar, essa informação, ela não pode ficar concentrada na especializada. Ela tem que descer para as distritais, tem que descer para a delegacia do interior, para chegar a todos os consumidores serem protegidos. Aí eu vou para a legislação civil. Essa eu acho que ainda a gente precisa de alguma melhoria aí, né? Nós temos hoje marcos regulatórios importantes, direito do consumidor, a sempre atual legislação do direito do consumidor, nosso Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aí o Marco Civil da Internet, muito bem utilizado também. E está por vir, né, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é de 2018, nós está por vir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que ela não foi ainda promulgada, está em análise no Congresso, mas eu, Jean, acho muito importante, porque ela vai tratar da regulação dessas plataformas digitais, que eu acabei de dizer aqui agora há pouco, é um problema que nós temos aí, que ela é intermediária desses criminosos, a gente precisa de uma certa responsabilização. Então, meu ponto de vista hoje é esse. No criminal, a gente tem uma legislação suficiente. No civil, nós temos uma legislação que ainda precisa de uma melhoria, talvez vindo aí com essa legislação que está talvez bem próxima de nós. Obrigada. Não tem como, e a gente está fazendo isso aqui agora mesmo, como bem disse o Dr. Jean. Estamos aqui utilizando da informação para nos defender. E é isso, né, que o canal Reclame Já, o canal do consumidor, está fazendo neste momento aqui, trazendo o Dr. Jean, que é especialista em crimes cibernéticos, em direito digital, para a gente falar sobre esse assunto que não está em alta, não, só se fala nisso, né? A verdade é essa. Mas, já que a gente falou aqui que internet não é terra sem lei, ficou muito claro aqui, diante da última resposta aqui do Dr. Jean, tem lei sim, devem ser aplicadas, porém, a gente não tem a efetividade, né, Dr. Jean, em relação a essas leis. Mas agora, já que você trouxe a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei que regulamenta aí as relações e define as condições e limites para o tratamento de dados pessoais por pessoa natural, física ou empresas públicas ou privadas, vamos falar aqui da proteção de dados. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como que ela impacta, né, o dia a dia dos consumidores, Dr. Jean? Importante pergunta, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Essa Pessoais. relação, né? Ela é a relação que, inclusive, estava na pergunta anterior, né? Eu vou estabelecer aqui como conexão
e trabalhar a partir disso o aprofundamento de 2 frases de efeito, né? Me permita fazer esse breve recorte. Primeiro, uma frase que a gente ouve muito: os dados são o novo petróleo, né? Tá até clichê ouvir essa frase. Mas eu quero fazer um aprofundamento para dizer o seguinte: vamos analisar isso da perspectiva histórica. Da mesma forma que o petróleo estava para a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, os dados estão hoje para a quarta Revolução Industrial, essa mudança drástica que nós estamos vivenciando, né? Nós estamos vivenciando isso, essa história nós estamos vivenciando, em que os dados são o centro do consumo da sociedade. Segunda frase de efeito: se você não paga pelo serviço, você é o produto. É aquela segunda frase também ainda clichê, mas nós vamos aprofundar nela. Qual que é o ponto? Nós chegamos diante dessa sociedade do consumo em que os dados são a principal mercadoria, e eles não estão em posse de quem são os donos legítimos deles. Meus dados pessoais não estão comigo, estão com as empresas, estão com as big techs. Como assim? E aí vem a necessidade de fazer valer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por isso a importância, por isso ela se iniciou, por isso ela foi promulgada, para poder, e aí entre as diversas perspectivas dessa legislação, eu trago uma, para poder devolver o direito dos titulares, consumidores, a terem propriedade sobre os dados que são delas, né? Então, autodeterminação informativa. Se eu puder resumir essa sua pergunta em uma resposta, eu diria autodeterminação informativa. Perfeito, perfeita essa resposta, doutor Jean. E a gente acaba caindo mesmo dentro desse cenário todo, achando que não somos nós os donos dos nossos dados, e sim as empresas. A gente pode começar aí a entregar os nossos dados de qualquer jeito, a qualquer hora. Eu adoro aquela propaganda do Itaú, que quando começou a LGPD, eles fizeram essa propaganda que você está passando na rua, alguém chega, te chama, fala a placa do seu carro, seu CPF e tudo mais. Enfim, todo mundo sabe da minha vida, só eu que não sei. Então, quer dizer, peraí, né? Então, vamos colocar ordem nesse negócio, e a Lei Geral de Proteção de Dados veio para trazer exatamente essa ordem, devolver ao titular a titularidade, a efetividade e domínio de seus dados. Doutor Jean, para ficar bem claro para os nossos consumidores, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger esses dados. Mas quais são exatamente esses dados que essa lei protege? E se existe algum dado que essa lei não protege? Olha, nós temos alguns mitos com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? As pessoas geralmente associam LGPD à empresa que ofere lucro mediante tratamento de dados virtuais. E aí a gente tem que desmistificar alguns pontos. Primeiro, não se trata só de empresa. Então, a pessoa física que ofere lucro com tratamento de dados é o seguinte, né, para ser claro para o consumidor. Se eu pego aqui uma informação sua, nome, CPF, para te vender um produto, eu estou tratando dado. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa proteção. Então, eu tenho que entender que não se aplica somente às empresas e que não somente diante de dados virtuais. Inclusive, se eu tiver uma ficha cadastral física, esses dados também são protegidos pela LGPD. Também não vai se aplicar aí a segurança pública, a defesa nacional, né, meios jornalísticos e artísticos, né, informações que vêm desse público, e também a garantia de que durante uma investigação criminal, obviamente, a polícia, o judiciário pode tratar esses dados livremente. Então, basicamente, são essas, vamos dizer assim, os limites do alcance dessa legislação. Doutor Jean, é importante enfatizar, porque esse tipo de crime não é só forçação de barra para obter dados. Às vezes, o próprio consumidor passa por livre e espontânea vontade, entendeu? E divulga até em redes sociais, né? A minha pergunta, na verdade, eu gostaria que o senhor esclarecesse aos consumidores que estão nos assistindo como eles podem exercer os direitos ao acesso, correção e exclusão dos dados perante as empresas que coletaram essas informações dele, de cada um. Como exercer? Certo.
O titular do dado, né, essa pessoa física, o qual seu dado é protegido pela LGPD, dado pessoal. O que é dado pessoal? É aquilo que identifica aquele titular. Então, não só o nome, CPF, endereço, que são os mais comuns vinculados, mas também, por exemplo, o seu dado biométrico, como face digital, seu dado de saúde, tudo que te identificar é um dado pessoal. Inclusive, existe uma diferenciação entre dado pessoal, o que a lei traz de forma geral, e o dado pessoal sensível, que são aqueles que têm um maior ainda dever de cuidado que essas empresas têm que ter. Dito isso, vem a seguinte questão: como o titular pode exercer a proteção do direito pessoal dele, né, desses dados dele, junto a essas empresas? Então, ele pode se opor a esses dados, pedir a eliminação desses dados, pedir a correção desses dados. E tudo isso é feito mediante a comunicação. Essas empresas têm que ter um sistema de comunicação, geralmente é feito por um encarregado. Você comunica a empresa tem que obedecer aquilo. Se não responder, é possível até acionar mecanismos administrativos e o próprio judiciário. Certo. Muito bem, doutor Jean. Aqui só informação de peso, gente. Fique ligado aqui, porque não perca um minuto sequer aqui desse podcast que está recheado de informações com o nosso especialista, doutor Jean Moura. Doutor Jean, quais são os riscos no sentido de segurança, intimidade, a risco financeiro também, de usar as redes sociais e outras plataformas também, né, onde o consumidor pode, assim, considerar, vamos falar, a proteção de seus dados de forma exposta, né? Então, compartilhar localização, compartilhar voz, compartilhar fotos, aqueles aplicativos, tinha aquele FaceTime, eu acho que modificava o cenário, deixava face, mais velho, deixava né? mais velho, não era isso, doutora Ludmila? E, ao mesmo tempo, de que forma esses consumidores podem proteger seus dados ao utilizar esses aplicativos e serviços digitais. Então, eu vou ali, clico no aplicativo, já tem um monte de informações que antes não tinha, mas com a Lei Geral de Proteção de Dados começou a fazer valer o que já deveria existir, que é o aviso de privacidade, aquela política de privacidades. Existe uma certa diferença aí, mas a gente não vai adentrar nessa questão, que senão confunde a cabeça aqui do consumidor e do telespectador. Mas como que ele tem que se proteger? Eu posso começar ali, clicar, aceitar todos os cookies que estão ali, coloco tudo ali sem ler mesmo? Como que é? Não é isso. Não né? é assim, né? Não é assim. Então, eu começo respondendo dizendo que antigamente o que era secreto, o que era segredo, era escondido a 7 chaves, né? E hoje em dia o que está escondido, ele está debaixo do nosso nariz, né? As pessoas, elas postam tudo na rede social. Eu não faço isso uma crítica, eu só estou dizendo como a sociedade nossa hoje pensa. Inclusive, os próprios termos de uso, às vezes, eles são bastante esclarecedores do que eles estão coletando de dados, inclusive dados que podem ser prejudiciais, que você não se entregaria se soubesse que estavam sendo colhidos, mas a pessoa não lê nem o termo de uso. Aí agora eu faço uma crítica. Tem que ler, pessoal, tem que... Eu sei que às vezes tem aquele... Você vai aceitar o aplicativo, tem aquele termo gigante, né? Mas um dos pontos para você ter uma boa determinação dos seus dados, saber como se proteger, é ler, trazer a transparência. É claro que é uma responsabilidade da empresa ajudar nessa questão de transparência, tem que ser transparente. A ANPD agora recentemente, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fez um pedido para que a Meta, uma decisão para que a empresa Meta, né, deixasse de tratar dados de inteligência artificial de brasileiros. Né? Por quê? Porque não estava sendo transparente. Não é que não poderia ser feito, tanto é que agora já foi voltada a sua autorização e eu recebi hoje, inclusive no meu celular, uma mensagem dizendo, olha, estamos tratando seus dados para inteligência artificial, você deseja se opor a esse tratamento? Então a questão é transparência. As empresas precisam aumentar a transparência, mas o consumidor tem que ir atrás, tem que ler os termos, tem que tomar cuidado. A criminalidade, ela vai se aproveitar disso para aplicar os golpes. Qual é o público que mais é vítima de golpe hoje no país? São 2. O servidor público, porque tem suas informações disponíveis na rede, e o público dos aposentados, que tem uma certa vulnerabilidade. Então, é muito importante que o consumidor se atente a esse dever de precaução, de cuidado com seus dados na internet.
Doutor, partindo disso que você acabou de falar, de ter esse cuidado, mas digamos que já aconteceu, como que o consumidor ele faz para saber, para identificar que ele teve ali um dado dele coletado e que está sendo usado de forma indevida por alguma empresa? Quando você já sabe qual é a empresa, é fácil você pedir dentro daquele mecanismo que eu informei, né, a correção, informação do que está sendo tratado, etc. Quando você não sabe, inclusive em casos de vazamentos, etc., existem mecanismos que facilitam a identificação, mas às vezes esse nexo de causalidade é um pouco difícil de ser feito. Por exemplo, nós temos vazamentos hoje que são, inclusive, em nível internacional. Vazamentos que correspondem quase a total da população brasileira, em inúmeras autoridades, inclusive públicas. Então é muito difícil, às vezes, fazer esse nexo de causalidade. Mas olha que interessante, tanto a nossa legislação, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela permite, dentro do que a gente chama de inversão do ônus da prova, a responsabilidade para que o fornecedor diga se realmente aquele dado foi coletado, se aquele dado realmente foi, por exemplo, vazado. Então, a gente tem mecanismos tanto administrativos quanto judiciais para fazer valer essa interpretação. Mas, e aí eu faço a ressalva, temos também outros meios de pesquisa. A Serasa fornece, por exemplo, a possibilidade de verificar se o seu dado foi vazado na internet. Então, é uma forma de tentar antever esse problema e poder, a partir disso, correr atrás. Doutor Jean, complementando, como esse vazamento de dados pode afetar a vida desses consumidores, né, que tiveram esses dados vazados, e o que pode ser feito após essa identificação? Quando você tem vazamento de dados hoje, claro que no nível microscópico, a gente pode atuar, aquele consumidor pode atuar, né, buscando uma responsabilidade civil daquela empresa ou instituição que vazou aquele dado. Então, existe essa possibilidade, se houver dano, né? Vamos pegar a questão da responsabilidade civil, né? Tem o fato ilícito, eu tenho um nexo causal, foi ela que vazou o dado, e eu tenho dano, né? O dano foi causado mediante aquele vazamento, eu estou sofrendo golpes. Criminal, né? Ou tenho diversas formas de caracterizar esse dano. Se eu configurar a responsabilidade civil, eu posso ir atrás da instituição e fazer valer essa responsabilidade em nível microscópico. Eu, indivíduo, consumidor. Mas eu gosto de trazer a responsabilidade macroscópica, que é a ideia de que nós temos uma autoridade nacional de proteção de dados que vai tratar disso com mais acuidade, que ela vai fazer um serviço de avaliar isso em nível macro, né? Responsabilizando essas empresas. Por isso que é importante não só o uso do indivíduo, né, mediante os meios que ele possui, mas também através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Maravilha. Obrigada. Bom, talvez eu entre um pouco ainda dentro dessa resposta que o Dr. Jean colocou aqui para gente, em caso de violação ou vazamento. Mas eu quero saber especificamente, Dr. Jean, eu estou aqui, vamos supor que eu sou uma consumidora que tive os meus dados violados, e o que eu tenho que fazer para buscar essa reparação e essa responsabilização? Onde eu vou acionar? O judiciário? Existe aí uma plataforma dentro da Agência Nacional de Proteção de Dados, algum formulário exclusivo ali para que eu possa preencher? Eu vou no PROCON? Eu vou no Ministério Público? O que o consumidor tem que fazer? Olha, o consumidor ele pode acionar diversas esferas. Ele pode acionar a esfera administrativa, a civil e a penal. Dentro dos órgãos que você acabou citando, nós podemos citar a possibilidade, né, aprofundar a possibilidade do consumidor primeiro ir atrás do encarregado daquela empresa e oferecer ali a sua oposição, a sua busca de informações, o seu pedido de titularidade daquele dado. No segundo momento, e concomitante, porque um não exclui o outro, essa pessoa pode, esse consumidor vítima, pode ir no PROCON, ele pode ir no consumidor.gov, ele pode acionar o judiciário mediante advogado que tem a capacidade postulatória, e ele pode ir no Ministério Público aí para alcançar uma esfera penal também daquela intervenção que ocorreu contra seus dados. Eu vou só um pouquinho além aqui, só para que o consumidor também não faça confusão. A gente falou aqui sobre caso de violação, a questão de buscar uma reparação ou responsabilização. Não quer dizer que
toda violação, né, todo vazamento, vai haver uma indenização, vai haver uma reparação, né? Que fique bem claro. Eu acho que o Dr. Jean pode ir na condição aqui como especialista, explicar para esse consumidor, esse telespectador que está aí do outro lado da telinha, saber que às vezes não quer dizer que automaticamente vai estar ligada aí uma indenização, uma reparação. É isso mesmo? Isso mesmo, exatamente. Na verdade, essa é uma polêmica atual, né? Se a Lei Geral de Proteção de Dados, diante de todo esse direito que ele foi postulado pela via formal, ele alcança uma possibilidade de responsabilização objetiva. Eu estou falando um juridiquês aqui, mas voltando para o consumidor. É saber se aquele consumidor ele vai poder ser reparado diante de situação em nível um pouco geral, ou eu vou ter que fazer uma prova muito específica daquele dano, daquele ato ilícito, daquele vazamento. Então essa é a discussão hoje na jurisprudência. Hoje, por enquanto, vigora a interpretação de que o consumidor tem que fazer essa prova, tem que fazer dentro do que lhe é possível, claro, né? Provar que sofreu um dano diante daquele vazamento, tá? Mas isso pode mudar a qualquer tempo. Então tem que procurar um especialista, ele vai poder te informar no caso a caso qual é a melhor hipótese. Muito bem. Eu acho que a gente aqui deixou muito claro, né, essa questão da informação, o quanto é importante. É isso que o canal Reclame Já, o canal do consumidor, está fazendo aqui hoje com você, deixando informações para que você comece e tenha noção da primeira defesa e a mais importante, que é a informação. Nós trouxemos esse tema de proteção de dados dentro aqui, né, do canal que fala do consumidor, mas para o consumidor entender, para ficar claro para ele, qual que seria essa relação da proteção de dados do direito digital com o direito do consumidor? Olha, e talvez já pegando uns pontos já respondidos em outras perguntas, se nós vivemos hoje em uma sociedade em que os dados são o centro do consumo, o direito do consumidor é essencial. Cada vez mais nós veremos esses pilares juntos, né? Esses marcos regulatórios sendo aplicados juntos pela jurisprudência do nosso país. Então, cada vez mais, o consumidor vai acionar o judiciário, o administrativo, buscando resguardar os seus direitos por meio dessas leis que vou citar agora. Direito do consumidor mediante o Código de Defesa do Consumidor, né? Como eu disse aqui, sempre atual o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos acionar também aplicando o Marco Civil da Internet, uma lei de 2014, está fazendo 10 anos agora. E nós também vamos utilizar essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD, fazendo 6 anos agora, é uma lei de 2018. Então, esses 3 marcos regulatórios, né, que sai e virar um quarto, logo em breve, talvez, que é essa lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet, serão os pilares dessa sociedade do consumo. Então, se eu pudesse responder isso hoje, que se os dados são o centro de consumo, o consumidor cada vez mais ficará dependente desses marcos regulatórios. Perfeito, doutor. Doutor Jean, quais são as principais recomendações que o senhor daria aos consumidores para garantir a navegação segura e consciente na internet? Primeiro, é aquela ideia da prevenção, né? Navegar com cuidado. Tomar cuidado os sites que você acessa, se são os sites oficiais, né? Recebeu alguma informação pela internet, cuidado com phishing, vamos conferir, né, se aquela informação ela procede, verifica na fonte, verifica com o número. É a navegação consciente, com educação digital que a gente está trabalhando aqui, como você mesmo disse, a todo tempo a gente muda, a gente tem um golpe novo a todo tempo. Durante essa minha fala que alguém está inventando um golpe novo. Mas o que não muda? A sua maioria vai utilizar dessa engenharia social, dessa tentativa de fazer o consumidor ir pela emoção e fazer uma transferência que ele não deveria fazer se assim ele tivesse esse certo cuidado. Então, a prevenção máxima ao atuar na internet, cuidado com seus dados pessoais, resguardar os seus direitos. E se deu errado, se caiu no golpe, acontece, né? De qualquer um, do leigo ao mais doutor das pessoas, ele pode cair no golpe, né? O juiz vai cair no golpe, o promotor vai cair no golpe. Eu ainda não caí, mas em algum momento eu vou cair. Porque é assim, a gente está suscetível nessa sociedade. Então é isso, caiu,
né? Preveniu, não conseguiu prevenir o golpe, caiu. Toma as medidas corretas, vá atrás, não deixe o seu direito se perder. Exatamente, doutor Jean. Só umas considerações. Como eu falei no início, eu parabenizo pelo seu profissionalismo, porque todos nós aqui do canal Reclame Já e o senhor como convidado, tem muito a ver com o espírito, né, aqui da equipe, que é o quê? Levar informações. Que o quê? Não são todos os advogados, juristas que estão empenhados em fazer o que nós estamos fazendo, que é ir além do escritório, ir além das salas de audiência. Porque precisamos atingir, e somos nós capacitados para levar informação aos consumidores que são lesados. Nós, dia após dia, recebemos pessoas no escritório, né, ou na lida do dia a dia, na vida comum aí, passando por situações assim. Até mesmo nós corremos riscos. Quem de nós que nunca chegou até quase cair, né? Então, eu parabenizo, porque além daqui do estúdio também, do programa, as palestras, que eu não tenho dúvida que o senhor faz, e para que possa continuar com esse belo trabalho. Agradeço. Doutor, partindo então aí para a nossa conclusão, para o final, como que o senhor enxerga o futuro da proteção de dados e do direito do consumidor na internet? Algum tempo atrás, eu até fiz um artigo e o título dele era "O futuro está lançado aos dados", né? Que é justamente esse trocadilho que é importante para entender, né? E eu não tenho dúvidas da resposta. O nosso futuro está lançado aos dados, mas não aos dados do incerto, porque nós estamos aqui para trabalhar contra o incerto e trazer uma perspectiva para o consumidor, para que ele tenha um norte. E analisando essa sua pergunta, eu chego na seguinte conclusão: eu acredito que cada vez mais nós vamos aproximar o direito do consumidor dessa realidade tecnológica que nós estamos vivenciando, clamando esses marcos que vão se concentrar aí, né? Que é o direito do consumidor e o direito digital, eles vão se unir cada vez mais nessa sociedade do consumo. Gente, realmente estamos aqui falando de direito do consumidor, entrelaçando aqui a respeito do direito digital, falando sobre crimes cibernéticos, o assunto do momento e talvez o assunto para o resto das nossas vidas. Como disse o Dr. Jean, o nosso futuro está lançado aos dados, mas não aos dados incertos. Adorei, alugou um triplex aqui na minha cabeça essa frase agora. E eu queria o seguinte, Dr. Jean, que o doutor falasse 2 minutinhos aí, que a gente está caminhando aqui para o encerramento, para que o doutor falasse o que gostaria de falar e não falou ainda. Dicas, qualquer informação que você gostaria de trazer para quem está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Eu vou trazer aqui uma importante informação, que eu acho que eu não trabalhei ainda com ela, que eu acho muito importante para nós. Eu atribuo, e aí pegando um pouquinho do recorte da sua primeira fala aqui hoje, eu atribuo esse boom da criminalidade, esse boom dos golpes virtuais, a um fenômeno que envolve 3 protagonistas. Primeiro, o consumidor, né? Esse consumidor que está vulnerável na sociedade. Segundo, a instituição bancária. Nós não podemos nos esquecer. Por que a instituição bancária? Porque ela viu a oportunidade nesse mundo virtual de obter mais lucro, abocanhando uma fatia desse mundo virtual que ela não possuía antes. E para trabalhar no mundo virtual, o que ela faz? Cada vez menos funcionários, cada vez mais algoritmos e menos decisão que não seja automatizada. Então, dificulta, de certa forma, o trabalho de uma revisão mais assertiva, uma revisão por funcionários, por humanos, que tragam mais essa humanidade para o consumidor, uma direção mais assertiva. E, por último, a criminalidade, que não diferente também viu uma possibilidade de lucrar na internet, né? Por que não? Ele estava ali no mundo físico, correndo riscos, e de repente ele pode agir no atacado, ganhando milhões de reais em alguns desses golpes. E aí, por algum motivo que eu não consigo explicar, né? Eu vou na frente dos juízes, eu não canso de ir, vou poder repetir isso quantas vezes for necessário. Eu não sei por que motivo hoje as instituições bancárias não respondem por esse avanço sobre o mundo virtual. Ele transferiu transferiu
a punição, o risco O para o risco da consumidor. atividade. Então, como assim? Eu tenho lucro, mas eu não tenho risco. É contra todas as teorias hoje do nosso sistema jurídico. Nós precisamos revisitar isso, nós precisamos brigar no judiciário, o consumidor precisa brigar por isso. As instituições financeiras são sim responsáveis em muitos dos casos, tá? Não vou dizer aqui de forma geral, mas em muitos dos casos, as instituições financeiras são responsáveis pelos problemas causados, pelos golpes sofridos por esses consumidores. Muito bem. Ele disse aqui o que ele gostaria de falar e não tinha falado ainda, mas agora eu quero ouvir aqui das nossas colegas apresentadoras também, a doutora Ludmila Carmo, percepção desse podcast, Ludmila. Eu tenho certeza que muitos consumidores aí que estão nos assistindo hoje aprenderam bastante. As dicas do Dr. Jean foram realmente valiosas e algo que eu sempre gosto muito de dizer é desconfie. Eu sou até chata, repetitiva, mas é o que eu falo sempre. Desconfie. Cuidado, a internet nem sempre é o que ela parece. Então, o consumidor, infelizmente, ele tem que sempre estar com o pé atrás. Ele tem que estar desconfiado. Então, não evite, faça o possível para prevenir esse tipo de golpe virtual. Então, desconfie, pegue todas essas dicas que foram dadas hoje aqui pelo Dr. Jean, que eu tenho certeza que pelo menos a parte da prevenção vai ser muito mais eficaz. Novamente, agradecer a presença do Dr. Jean, foi muito bom, impecável, deu valiosas dicas, eu tenho certeza que os consumidores sairão daqui satisfeitos. Obrigada, minhas parceiras de bancada, doutora Kelly, doutora Mariane. Um agradecimento especial ao doutor Helder, que é o nosso mentor aí nesse canal, pela oportunidade também, sempre nos convidando para participar. Doutor Eric Tapajós, com seu escritório, que também está dando todo o suporte aqui para a gente realizar esse programa aqui hoje. E muito obrigada novamente pelo convite. Muito bem. E você, doutora Kelly Luiza, a sua percepção desse podcast aqui? Então, doutoras, tem sido maravilhoso participar com vocês, unir propósitos, o mesmo espírito. Dr. Jean, que possa estar inúmeras vezes conosco, tá? Sempre estamos aí com lives, programas, e vem sempre o programa Reclame Já, que nós falamos é a nação consumerista. Todos aqui do estado de Goiás, pessoas selecionadas, que sabemos são empenhadas, assim como minha colega doutora Ludmila, doutora Mariane, para levar informações, que os consumidores possam estar atentos ao canal, porque estamos sempre com novidades, e sem falar o juridiquês, né? Conforme o senhor explicou tudo detalhado, abertamente, assim, é bem acessível, né, doutora? Sim. E para que possamos unir como juristas, porque chega de indenizações que é bagatela, ou então de ações com sentenças de mero aborrecimento, porque não é. Principalmente as ações bancárias. Que possamos unir forças, para que possamos ter precedentes cada dia mais fortes, né? Para que possamos unir forças. Mas eu não poderia deixar aqui a minha percepção também, né? Eu não pedi para ninguém fazer a pergunta para mim, mas eu irei dizer aqui. Gente, que programa maravilhoso, que podcast recheado de informações, dicas de fato, como eu disse, importantes e preciosas para você, consumidor. Hoje nós falamos aqui sobre os golpes virtuais, como garantir a sua privacidade e proteger seus dados pessoais. A gente desfilou aqui dentro do direito do consumidor e também dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, contemplando aí de forma geral o direito digital, porque ele está presente, né, em todas as outras áreas. A LGPD, a gente fala que é uma lei que é multidisciplinar, ela desfila em todas as outras, né? E o Dr. Jean trouxe para nós aqui dicas e informações valiosas, né? E compactua aqui com todos os pensamentos que ele tem em relação a revisitar, a demandar no judiciário, em relação a brigar, né, pela responsabilidade de quem deve ser quando há uma violação, quando há algo errado ali em relação ao consumidor. Se violou um dado, se nós temos uma lei para isso, precisamos correr atrás. Eu costumo falar até o seguinte, que seja 1 centavo, doutor Jean, vamos atrás, vamos brigar, porque se
nós não modificarmos a cultura do consumidor, o fornecedor, o prestador de serviço não vai mudar a sua atitude. Nós precisamos fazer isso. É nossa obrigação como operadores do direito. E eu gostaria aqui de agradecer você, doutor Jean, por ter aceito o nosso convite como convidado especial aqui nesse nosso podcast. Estamos inaugurando uma nova temporada, um novo formato no nosso canal Reclame Já, o canal do consumidor. Agradecer a todos os apresentadores desse canal, agradecer os patrocinadores também e, claro, a você, audiência, a todos os inscritos do canal Reclame Já, o canal do consumidor, e reforçar aqui para você a importância, né, dos consumidores estarem sempre informados e atentos aos seus direitos, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, oferecendo para vocês informações para que vocês possam reivindicar esse direito de vocês. Possam, antes de procurar um profissional da sua confiança ou até mesmo acionar qualquer tipo de canal, que você tenha uma noção do seu direito, que, através das informações que estão sendo passadas por aqui. E, para isso, eu vou pedir para que você que está aí do outro lado, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe com todos os colegas o canal Reclame Já, o canal do consumidor. Agradecer mais uma vez aqui, doutor Jean, com você para dar a sua palavra aqui final do nosso podcast sobre golpes virtuais, como garantir a privacidade e proteger os dados pessoais. Só tenho a agradecer, refrisar essa questão de que nós estamos vivendo dentro dessa sociedade da informação, uma busca por esse consumo de dados, mas que esse consumo de dados pessoais, em regra, seja consciente, seja feito de forma correta, segundo a legislação nos exige empoderar o indivíduo titular dos dados, mas eu também quero falar com o consumidor, cara a cara com o consumidor. Muitos têm vergonha porque caíram no golpe, já tive oportunidades de entrevistas, citar que realmente existem golpes que são mais, como eu poderia dizer, abusam um pouco dessa sensação de vulnerabilidade do consumidor, mas não tenha vergonha, consumidor. Procure seus direitos, reclame, né? Muito bem. Vá atrás, é importante, não deixe, vamos brigar pelo 1 centavo, vamos fazer valer o direito. É isso que eu tenho para deixar de mensagem aqui ao final. Obrigado. Obrigada a vocês mais uma vez, e você está no canal Reclame Já, o canal do consumidor. Até o próximo podcast.